Então vamos lá fazer uma revisão, que a gente tem atividade de sala para resolver juntos, né? E aí a gente também já aproveita para tirar algumas dúvidas que podem ter surgido nesse caminho. Então vamos lá para a nossa segunda parte da aula, aula 36.2. Aqui, pessoal, nós estamos falando sobre os sais. E como definição, nós temos que são substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações químicas. Essas reações ocorrendo entre ácidos e bases, chamadas de reações de neutralização. Nessas reações de neutralização, nós vamos ter a base, que é um composto iônico, reagindo com o ácido, que é um composto molecular, né? E como é um composto molecular, ele é formado através de ligações covalentes. A base em meio aquoso, ela vai estar dissociada. Nós vamos ter carga positiva e carga negativa, onde a carga negativa corresponde à hidroxila. Os ácidos vão estar ionizados em água. E aí a gente vai ter carga positiva e carga negativa também. Só que a nossa carga positiva, obrigatoriamente, é a hidroxila. A hidroxila não, é o hidrogênio, né? H+. Quando a gente tiver a reação de neutralização, vai ser formado sal e água. A água proveniente da junção desses dois íons. Aí nós vamos ter sais que vão poder ser nêutrons quando todas as hidroxilas forem neutralizadas pelos hidrogênios e vice-versa. E aí, nesse caso, a nomenclatura desses sais é feita colocando o nome do ânion seguido de e logo após o nome do cátion. Então, nesse caso aqui, a gente viu os exemplos, por exemplo, do NaCl, onde o nosso ânion é o cloreto e o nosso cátion é o sódio. Então, fica cloreto de sódio. Vimos também o exemplo do MgCl2, onde o nosso ânion é o cloreto e o nosso cátion é o magnésio. Então, fica cloreto de magnésio. Olha aqui, ó. Nesse terceiro exemplo, o nosso ânion é o sulfato, galera, sulfato. SO4 é o nosso sulfato. Quando ele está na molécula, a gente não vai ver a carga 2-. Por quê? Porque ela vai estar sendo neutralizada pela carga 2+ do cátion que for estar junto com ele. Olha só, aqui, ó. E aí, para dar o nome, vai vir o nome do sulfato e depois o nome do cátion. Vai ficar sulfato de cálcio nesse momento. E nesse outro aqui, ó, vamos ter sulfato de alumínio, porque o cátion aí é o alumínio. E aí nós temos os sais que podem ser hidratados. São aqueles em que nós temos moléculas de água em proporções definidas, ou seja, a gente sabe a quantidade de moléculas de água que estão presentes no nosso sal. Quando for dar o nome, a gente vai fazer o nome normal do sal. Tipo, se a gente fosse fazer o cloreto de sódio com água, aí ficaria o nome do sal normal, cloreto de sódio, e aí eu ia dizer quantas moléculas de água tem lá. É 2 moléculas? Aí ia vir o prefixo de e depois a palavra hidratado. Ah, não, tem 3 moléculas lá. Prefixo de hidratação aqui vai ser tri e a palavra hidratado no final. E aí a gente consegue fazer a nomenclatura desses sais. Então, sempre que você vê um nome de sal com prefixo bem definido e a terminação hidratado, significa que dentro das moléculas ali do cristalino do nosso sal, nós temos moléculas de água. E aí, agora você vai lá fazer a sua atividade. Eu vou ficar aqui torcendo para que vocês tenham sucesso em cada uma delas e aguardando para a gente fazer a resolução juntos. Então, vá lá na atividade que eu vou ficando por aqui.
E aí, galerinha, 100% show de bola na atividade? Vocês viram aí que ainda não temos nenhuma questão, cálculo. Não, a maioria delas vai ter um enunciado que vocês têm que ler com atenção e nas alternativas vocês têm que observar o que nós ensinamos durante as aulas, não é isso? Então vamos lá agora para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Na questão de número 1 fala o seguinte: um metal M, estou falando genericamente, tá? M, forma um nitrato de fórmula MnO3, 2. O sulfeto desse metal terá fórmula, e aí nós vamos ter que propor qual vai ser a fórmula para o sulfeto, ou seja, para o sal que vai ser formado com esse metal M. Tá, professora, beleza. Vamos fazer. Mas, por que que ele me deu a ligação dele com esse nitrato? Primeiramente, para você poder trabalhar a carga que esse metal apresenta. Porque o NO3 é negativo de -1. Esse nitrato aí, ele vai ter uma carga negativa proveniente de um dos seus oxigênios. E aí, quando eu fiz, quando o enunciado fez a ligação entre esse metal M com o nosso nitrato, quantos metais ele utilizou? Quantos nitratos, perdão, ele utilizou? Ele utilizou 2 nitratos, não foi isso? Olha aqui na fórmula. Ele utilizou 2 nitratos, certo? Então significa que esse camarada aqui é um metal alcalino terroso. A carga dele é de 2+. Foi essa interação que formou esse nitrato. Beleza? Agora ele quer que você diga qual vai ser a fórmula se eu pegar esse mesmo metal e interagir ele com o sulfeto. O sulfeto, pessoal, eles são lá dos nossos membros da família dos calcogênios. Eles têm carga 2-. Se eu vou ter lá o sulfeto, que é o S2-, interagindo com esse metal, que vai ser 2+, como é que vai ficar a fórmula? Essa carga aqui facilmente é neutralizada pela outra, não é? 2 positivos com 2 negativos dá 0. Então, quantos metais M eu vou precisar para se ligar ao nosso sulfeto? Só um, porque as cargas se anulam já de cara. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a letra A. Pelo nitrato dado, que é essa fórmula aqui, podemos concluir que o NOx do metal é +2. Isso porque, nós temos 2 nitratos ali ligados ao metal. Visto que o enxofre, o sulfeto, ele tem carga igual a 2-, então os valores ali das duas cargas vão se anular. Vão originar agora o composto MS, metal e ligado ao nosso sulfeto. Por isso que a letra A está correta. Observem que a tendência desses átomos é neutralizar suas cargas, né? Quando a gente tem ali a formação das ligações, quem tem tendência de perder quer perder todos os elétrons e quem tem tendência de ganhar quer ganhar todos também. Então, se o meu metal tem tendência de perder 2 elétrons, em uma reação química ele tende a perder os 2, não só um. Se um átomo que vai se ligar com ele só pode receber um, e ele ainda tem um outro elétron para doar, vai vir outro átomo do mesmo que recebeu para receber esse outro elétron, até que não exista mais carga para ser recebida, nem carga para ser doada. Tranquilo? Então vamos lá na nossa questão de número 2. Entre os nutrientes inorgânicos indispensáveis aos vegetais estão o nitrogênio para o crescimento das folhas, o fósforo
para o desenvolvimento das raízes e o potássio para a floração. Por isso, na fabricação de fertilizantes para o solo, são empregados, entre outros, os compostos KNO3, Ca3PO42 e o NH4Cl, que são respectivamente denominados de... Aí vem, olha só, essa questão quer que você olhe lá a fórmula que foi dada e determine a nomenclatura correta para cada uma delas. Aqui nós temos um nitrato, certo? E aí, como é um sal, para você saber o nome, basta saber o nome do cátion, que nesse caso aqui é o potássio. Então fica como? Nitrato de potássio. Aí você vai olhar, a alternativa A começa com nitrato de potássio, todos vão ter nitrato de potássio. Então, por eliminação aí já ficou mais difícil, né? Mas, se a gente for pegar aqui, ó, as outras fórmulas, nós vamos ter o fosfato de cálcio e o cloreto de amônio. Professora, na minha visão, todos os nomes estão iguais. Para mim é tudo a mesma coisa. Não é. Olha só aqui na letra A. Ele fala fosfito de cálcio e clorato de amônio. Na letra B, ele fala fosfito de cálcio e cloreto de amônio, mas o fosfito está errado. Na letra C, ele fala nitrito de potássio. Já de cara, já está errado. Na letra D, ele fala nitrato de potássio, tá certo? Só que aqui ele fala fosfito de cálcio. E o nosso composto lá é um fosfato, fosfato de cálcio. E o nosso terceiro aqui é o cloreto de amônio. Então, a alternativa correta, de fato, é a letra E. Só para você entender, ó. Nitrato de prata, fosfato de cálcio, cloreto de amônio. Aqui não é prata não, nitrato de... Não é prata não, potássio. Potássio. Por que potássio? Porque é o nome do nosso elemento aqui. Aqui nós temos o fosfato de cálcio. Fosfato é o nome do ânion, cálcio é o nome do cátion. Cloreto de amônio. Cloreto é o nome do ânion, amônio o nome do nosso cátion. E aí a gente tem a nomenclatura correta dos três compostos que são utilizados lá no solo para poder trazer nutriente para a vegetação. E a nossa terceira questão, nosso Se Liga no Enem. Aqui a gente tem uma questão adaptada que traz a seguinte informação. No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Outra perda significativa é a de íons magnésio, presente no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Durante esse processo, também são adicionados alvejantes como o carbonato de sódio. Vocês prestaram atenção nos nomes que estão grifados aí em negrito? As fórmulas representativas das substâncias destacadas no texto anterior são respectivamente, 2 pontos. Aqui é uma questão razoavelmente simples. Ele quer que você marque a alternativa que corresponde às fórmulas que representam as substâncias que foram grifadas lá no texto. Então aqui, ó, ele quer o iodeto de potássio. Vamos lá, quem é potássio? É a letra K. Ele é um metal alcalino, carga positiva
de mais 1. Ele vai interagir com quem? Com o iodo. Iodeto porque ele está na forma de ânion, né? Carga negativa, aí fica cloreto, iodeto, brometo. O iodeto é isso aqui, ó, o iodo. Se eu tenho uma carga positiva para uma negativa, qual vai ser a fórmula do composto formado? Vai ser KI, que é o iodeto de potássio. Então, o primeiro a gente já sabe. Vamos lá nas alternativas. Toda alternativa que não for correspondente à fórmula que a gente acabou de fazer, você pode cortar aí que ela não está correta. Então, nós vamos lá. A letra C está fora, letra D está fora e a letra E está fora. Ficamos entre a letra A e a letra B. Vamos voltar. Depois do iodeto de potássio, quem mais ele falou que está lá? Cloreto de magnésio. Olha aqui, ó. Cloreto de magnésio significa que o cloro é o meu ânion, o cloreto é o meu ânion, e o cátion é o magnésio. Quem é o magnésio mesmo, galera? Mg. Metal alcalino terroso, então ele tem carga de 2+. Está interagindo com quem aí? Com o cloreto. É um halogênio, tem 7 elétrons na sua camada de valência e a carga dele vai ser 1-. Quando a gente for formar esse composto, o que a gente faz? Tem uma regrinha na química que é bem tranquila, ó. A carga do meu cátion vem para cá mostrando a quantidade de ânions e a carga do meu ânion vem para cá mostrando a quantidade de cátion. Então vai ficar Mg. Em quantos magnésios eu vou usar? Só um. E Cl. Quantos Cls eu vou usar? 2. Então essa é a fórmula para o nosso cloreto de magnésio. Então, ó, MgCl2. E o sulfato de magnésio? Lembra lá do sulfato que a gente falou ainda agora? Sulfato SO4, 2-, não é isso? Ele é o nosso sulfato. Vai interagir com quem? Com o magnésio, que é 2+. Quando a gente for fazer a fórmula, juntar esses dois, essas duas cargas aqui, ó, elas se anulam. Significa que eu vou precisar só de um magnésio para se ligar ao ânion sulfato. Então, vai ficar como? MgSO4. Esse é o sulfato de magnésio. E o carbonato de sódio? O sódio é o Na, né? O carbonato, ele vai ter carga de, se eu não me engano, 4, né? E aí, quando a gente for fazer a junção, a gente aqui está um pouco sem espaço, a gente vai ter as fórmulas do carbonato. Mas agora o que a gente já tem? Do iodeto, do magnésio com cloro e do sulfato com magnésio, fica mais fácil para a gente determinar qual é a alternativa correta, não fica? A gente já de cara vê que a letra A não vai ser. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o magnésio é +1 e o cloro -1. E não é verdade. Nós sabemos que eu vou precisar de 2 cloros para interagir com um único magnésio. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa B. O iodeto de potássio, o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio e o carbonato de sódio. A gente viu aí que nós montamos a fórmula desse sal, de cada um desses sais, de acordo com a regrinha que nós usamos lá nas ligações iônicas. Por quê? Porque são compostos, de fato, iônicos, por isso que nós temos essa diferença de cargas. No mais, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e fiquem ligados que nós temos mais aula pela frente.